tudo bem? Aqui quem fala é a Lavínia e eu irei explicar como rodar uma aplicação desktop com banco de dados. Então, todo esse funcionamento local, ele contém uma arquitetura ambiente, na qual o Java estará rodando, a aplicação estará rodando e o MSQL estará executando. Dessa forma, a máquina estará trabalhando. Então, para trabalhar em rede, é necessário um servidor. E neste servidor contém um IP. Neste IP de rede, você deve colocar ele lá na classe de conexões, que seria essas setas aqui, que conectam o seu cliente ao MSQL. Em vez de utilizar localhost, como nesse aqui, você utilizará esses números que estão aqui embaixo, para você verificar qual tipo de máquina que você deve utilizar em seu servidor. Já em seu cliente, como eu disse anteriormente, você precisa só do JRE e as aplicações rodando, pois é o seu computador que vai estar executando o sistema. Já nesse processo, ele não é necessário o MSQL. O MySQL sempre vai estar com o seu dado rodando, os dados de sua aplicação. Em toda essa arquitetura, você precisa de um usuário para que possa acessar outras máquinas, garantindo a integridade de seu sistema. Vai que alguém entra nesse sistema e rouba dados importantes seu. Então você sempre tem que estar atento se é seguro. O MySQL serve para uma aplicação desktop. A aplicação web é parecido, quase semelhante, porém muda alguns detalhes que não entra no nosso contexto agora. Fiz a conexão com o Champ no banco de dados para fazer aqui com PHP MyAdmin. Não confunda, isso daqui não é para HTML nem para rede. Temos aqui o nosso gerenciador. Tá, vamos aqui logo para o PyCharm. Para um. Aqui nesse aqui eu importo uma biblioteca chamada PyMySQL, conexão.pymsql connection.connect. O host, eu coloco localhost, root e minha senha, não tem no caso. Conexão.cursor, cursor.execute. Cursor ele vai receber todos os comandos que a gente vai usar daqui para frente. Preenchedor 13.000B. Conexão.pymsql, mesma coisa. Aqui a gente vai colocar create table status com nome e arma. Aqui a gente vamos criar outra tabela chamada cidade. Ela vai ser o ID, com auto incremento e o nome. Vamos para alter table. Aqui a gente vai criar vai fazer uma alteração naquela tabela status, adicionando um ID, auto increment, primary key. Aqui a gente vai inserir os estados do Brasil. Vamos colocar aqui que a gente quer inserir Rio Grande do Sul. E aqui a gente quer inserir Paraná. E a arma aqui, vocês já entenderam. Aqui ele vai dar o nosso comando. Aqui vai pegar duas strings, porcentagem S. As strings vão estar aqui, aqui e aqui. Isso aqui vai estar o valor, que é uma lista. Uma lista. Aqui execute main, que vai executar mais de uma linha. Com o nosso comando e o valor, que é a string. Conexão.commit, ele vai commitar isso lá no nosso banco de dados. Deu um print para mostrar quantas linhas foram afetadas e inserido com sucesso. Vamos rodar isso daqui, rapidão. Inserido com sucesso. Vamos fazer isso aqui, iniciar. Vamos aqui no PyCharm. Aqui no PyCharm vamos em teste.py. Aqui em import. Mesma coisa. Aqui eu vou mostrar as tabelas e o for. Fiz um for aqui para mostrar cada tabela por linha. Então, vou dar um run aqui em teste. Run. Aí ele mostrar cidades e estados. Quando a gente vem aqui e aparece
Peraí, não carregou ainda, meu, que coisa. Vai aparecer agora. Tá. Mas ele inseriu já. Vocês viram aqui. Ó, Rio Grande do Sul. Olá, eu sou Carlos Felipe e hoje a gente vai conversar sobre conexão de base de dados para a web. Primeiramente, para que serviria conectar uma base de dados ao seu site? Sites sem base de dados, eles são muito simples e servem apenas para disponibilizar alguns arquivos e informações ao quem está acessando o seu site. Porém, quando você coloca a base de dados em um site, nesse site você pode criar sistemas de login, o cliente vai poder solicitar mais ações para o servidor e o servidor também vai conceder mais ações para o cliente. Como que se dá a conexão entre o servidor e uma base? A conexão entre clientes e servidores é feita a partir de uma rede de duas camadas, ou seja, o cliente ele se conecta diretamente com o servidor. Para você criar conexões de base de dados para a web, é possível que você use o PHP para conectar ao site de banco de dados, visto que o MySQL ele possui um suporte ao PHP. Então o PHP ele vai ser próprio para você poder conectar seu site à base de dados do MySQL. E se você não quiser usar o SQL, tem um método um pouco mais complicado que você usa, o NetBeans, como IDE para você desenvolver essa aplicação web. Para você fazer isso, você tem que criar uma base de dados direitinho. O servidor ele tem que ter uma senha específica e quando você fizer criar a base de dados com as tabelas, essas coisas, você vai ter que na IDE do NetBeans abrir a página de serviços, pode ser encontrada também em janela e serviços. Você vai clicar com o botão direito no banco de dados, mostrar o servidor MySQL. Quando você clicar nessa opção, ele vai abrir direto essa página de propriedades do servidor MySQL. Quando você colocar a senha do administrador nessa página de propriedades e mexer em algumas configurações de caminho da propriedade do admin, a conexão entre o NetBeans e a base de dados vai estar feita. Agora, para você conectar isso na sua página, você vai ter que ir no seu projeto, páginas web, novo, seleciona outros, porque o recurso que a gente quer não está aqui. Procura a pasta Glassfish e usa o seu Gluta JDBC. Dentro desse recurso JDBC, vão ter diversas configurações que vão estar relacionadas ao caminho da sua base de dados. Depois que você configurar tudo direitinho, a conexão entre a sua aplicação e a base de dados vai estar pronta. E tudo que você precisa fazer é mexer com como é que você vai trabalhar com isso depois. Só que é um conteúdo muito extenso e por enquanto é isso. Lá como é que faz a conexão do PHP com o banco de dados. Primeiramente, você tem que criar uma pasta vazia com qual nome você quiser. Dentro dessa pasta você tem que criar o arquivo conexão.php. Você pode colocar o arquivo de qualquer nome, só tem que colocar .php para dar certo. A estrutura do PHP é tracinho, símbolo de pergunta e PHP. Aí você coloca ele no início e no final para dar certo. Aí eu coloquei algumas variáveis dentro dessa estrutura do PHP, que é host. Host o meu é local, porque eu estou acessando o banco de dados daqui mesmo, do meu computador. Usuário é root, sem senha, banco de dados é um teste. Essa outra variável aqui, ela é responsável por salvar essas variáveis de cima e fazer a conexão com o banco de dados. Aqui embaixo eu fiz uma estrutura if, que ela é responsável caso eu entre no banco de dados sem conexão, ela vai ser executada, por falta de conexão, vai ser executada e vai aparecer erro de conexão. E esse código aqui do lado, ele é responsável por falar o número do erro e esse aqui é a causa do erro. Para você fazer incluir o PHP
no banco de dados, você tem que colocar a estrutura do PHP, include, e colocar o nome da pasta e colocar o nome do arquivo dentro do parêntese. Vou mostrar como é que vai ficar. Vai ficar desse jeito aqui. Página inicial, tal. Só vai aparecer o erro se não conseguir entrar no banco de dados. O conceito de modelo relacional se baseia no fato de que todos os dados sejam guardados em tabelas. Ao modelo não relacional se aplica o conceito de esquema. Uma chave de valor é que é utilizada para recuperar valores, conjunto de colunas ou documentos. Diferenças do banco de dados SQL e NoSQL. Uma das diferenças no banco de dados NoSQL é que toda a informação é agrupada e guardada no mesmo registro. Já no SQL você precisa ter relacionamento entre várias tabelas para ter a informação. O NoSQL tem muitas vantagens para ser utilizado, mas não é por isso que devemos utilizá-lo em todas as situações. Em muitos sistemas você pode, e até deve, usar o modelo relacional. O NoSQL é mais indicado para aqueles sistemas que tenham necessidades maiores de armazenamento e desempenho. Vale lembrar que o NoSQL não veio para substituir o SQL, mas sim para oferecer mais uma alternativa de banco de dados mais flexível no suporte de dados. Sendo assim, você pode usar ambas as soluções para diferentes casos de uso. Por isso, o mais comum em soluções escalares de sucesso é a utilização de uma arquitetura híbrida, aproveitando o melhor dos dois modelos. Vamos integrar a base de dados com Power BI, fechar a janela de boas-vindas e obter dados. Em mais, base de dados e base de dados MySQL, dá OK. Aqui nessa etapa você vai configurar qual base de dados você vai usar, pode ser sua máquina, sua empresa. Eu vou colocar meu IP. E aí eu tô mostrando o nome da base de dados. Vou dar OK. Aqui você vem em base de dados, preenche com seu usuário e sua senha e dá OK. No meu caso, ele avisou que não tem criptação e não suporta, mas tudo bem, vou dar OK. Nesse momento, você já está com acesso à base de dados, inclusive ele já listou todas as tabelas. Selecionei todas as tabelas. Vou carregá-las. Esse momento demora um pouquinho. O que vai acontecer agora? O Power BI ele vai carregar e vai aparecer os relacionamentos. Como vocês podem ver, já apareceu todas as tabelas do lado direito. A gente está aqui na aba Relatório, porém vamos na aba Relações. Na aba Relações, você consegue ver todas as tabelas e seus respectivos relacionamentos. Inclusive, eu posso dar 2 cliques e ver o relacionamento, que é 1 para 1.